Graças a Deus. Bom, estou aqui mais o Josivan, aqui, o presbítero Josivan. Amém. E eu estou aqui admirado, é a nossa roupa. Como que deu certo assim, nós dois, eu vim e você, nós não combinamos. Parece até que ligou para trazer. Hoje nós viemos cantar aqui na Igreja de Deus é Luz. Eu sou o pastor José Augusto, está aqui o presbítero Josivan. E graças a Deus nós estamos aqui no piso superior da igreja. Eu quero falar com vocês sobre Deus, falar sobre Deus, porque nada melhor do que a gente falar de Deus. Falar de Deus, eu me lembro quando é do seu livro de cor, texto da Bíblia, quando diz: a boca fala do que o coração está cheio. Não me recordo agora o livro, o capítulo. E se nós estamos aqui para falar de Deus, é porque o nosso coração está cheio de Deus, não é, presbítero Josivan? Sem dúvida. Falar de Deus, a gente tem que estar com a vida em Deus. E nada melhor do que a gente falar da grandeza de Deus, das coisas de Deus. E nós somos testemunha do que Deus tem feito no Ministério Deus é Luz. Eu venho há um bom tempo no ministério, pregando a palavra, orando pelas pessoas. Inclusive, está aqui hoje o Josivan, que é presbítero, e ele se converteu comigo aqui na igreja. Eu acho que já tem quantos anos aí? Está indo para 13 anos, pastor. 13 anos. 13 anos. 13 anos. Eu pensei que era 10 anos. Não, já está indo para 13. 13 anos. 13 anos, converti na igreja, aceitei Jesus, era católico, né? Cheguei lá, Deus me libertou, né? Foi tremendo. Eu cheguei na igreja pentecostal Deus da Luz através das orações do homem de Deus. Fui liberto, me batizei, né? Primeiro me casei, me batizei, né? E depois fui ungido a presbítero. A glória de Deus. Nesses 13 anos, já tem uma experiência boa, né? De vida. Até a experiência de vida, a experiência com Deus, né? E do que Deus tem feito, né, na minha vida, na nossa vida, no Ministério Deus é a Luz, né? O que Deus tem de grandeza para oferecer, né? Que tem pessoas que buscam a Deus só quando elas realmente precisam, né? E ali elas muitas das vezes recebem, faz muitas das vezes como aqueles leprosos que estavam lá naquele deserto, que não podiam viver no meio da sociedade. E elas, necessitando, muitas das vezes se chegam até Jesus, recebem o milagre e muitas das vezes não voltam, né? Faz igual aos leprosos. Somente um ou outro é que volta para estar na presença de Deus. Mas o que o senhor comentou aqui no começo, né? Que verdadeiramente a gente fala, como está escrito, né? Aquilo que o coração está cheio, né? E quando a gente está cheio de alguma coisa, cheio de experiência, cheio de vida, cheio de Deus, a gente quer falar e colocar isso para fora, né? Explanar isso para muitas pessoas, né? Que nos assistem, que nos ouvem, né? Através de algumas mídias sociais, né, pastor? Então, é gratificante, né? Poder estar na presença de Deus. Eu, a minha família, minha esposa, meu filhinho, tem um filho de 19 anos, Thales, inclusive canta no grupo dos jovens, né? Faz parte do grupo dos jovens. Então é uma bênção, pastor. Para mim é uma bênção. O Thales, quando você chegou aqui, o Thales tinha 3 anos de idade. 3 está com 19. Não. O tempo passa rápido, né? Agora, presbítero Josivan, os tempos passaram, a gente sabe o quanto a gente estamos aqui na igreja. E quando você chegou na igreja, porque eu comecei a falar aqui, e isso vem na minha memória agora, quando você chegou na igreja Deus é a Luz, porque você recebeu um convite de alguém. Foi. Eu lembro que foi um irmão da igreja, né? Me convidou. Primeiro ele me convidou para poder fazer o púlpito da igreja, né? Veio trabalhar? Foi trabalhar na igreja. Ele quis fazer uma doação para a igreja e montar o púlpito da igreja, né? E eu fui, né? A gente trabalhava com os pisos laminados e enfim, a gente foi lá, tinha o material,
Eu lembro que o pastor deixou a chave da igreja lá, a gente entrou na igreja, a gente foi lá, fizemos o culto da igreja, bonitinho. Aí nesse dia que eu fui trabalhar, ele me lançou o convite, né? Falou, olha, eu congrego aqui, o pastor daqui é uma benção, a igreja é uma benção, é pequenininho, mas é uma benção. Você não quer vir numa campanha aqui? Eu falei, quando tiver uma campanha você me chama que eu venho com você. E aí eu nunca tinha ido na igreja evangélica, né? Cheguei na Deus é a Luz, aí recebi as orações do homem de Deus, né? Eu lembro que era uma campanha contra a inveja, né? Foi nessa campanha onde eu realmente cheguei nesse dia, vinha justamente por causa da campanha, né? Eu falei, eu vou lá, né? Quando tivesse campanha eu ia e cheguei. Aí eu lembro que muito bem que no dia da oração, era uma oração muito forte, eu lembro que o senhor falou, vou fazer uma oração e você vai tremer aí. Isso eu falei no altar, falei para todo mundo. No altar da igreja. O senhor estava lá e falou assim, olha, fique de pé aí, eu vou fazer uma oração, você segura aí que eu vou fazer uma oração, você vai tremer aí. Mas não deu outra, na hora da oração eu estava lá de pé, eu lembro que eu estava com a calça de moletom, bem larga, estava um dia de frio, e eu lembro que minhas pernas batiam palma, ficava tremendo, e aí, quando o senhor parou de orar, o senhor perguntou assim, quem sentiu um tremor aí, levante a mão. Aí eu fiquei meio acanhado, né? Primeira vez que eu tinha ido na igreja, né? E o Marcelo, que tinha me convidado, estava do meu lado. Ele levantou a mão e eu levantei junto com ele. Aí eu lembro que eu fui lá na frente. Fui no momento lá na frente, foi que recebi. Foi forte, foi muito forte. Ali na hora que eu cheguei, você com a mão na minha cabeça, começou a orar. Lembro de um peso muito grande, eu não conseguia andar. Eu lembro no momento da oração lá, eu não conseguia ir lá na frente para chegar no púlpito. O Senhor me chamava para ir lá e eu lembro que eu tentava ir andar e parecia que eu estava preso. Estava preso e parecia que tinha um mundo nas minhas costas. E eu lembro que com muita dificuldade eu cheguei ali, o Senhor orou, Deus me libertou, pastor, para a glória de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro de tudo isso, lembro do tempo que Josué chegou na igreja. Eu não ia falar sobre isso aqui, mas veio na memória, eu lembrei, né, de quando ele chegou aqui na Deus é Luz, que não era aqui, era na Jerônimo dos Santos. E eu lembro que nesse dia que eu estava lá, nós estávamos na campanha e era a campanha de libertação. Quando a gente fala de campanha de libertação no Ministério Deus é Luz, aliás, todos nós aprendemos assim, que libertação é libertação. Então uma igreja pentecostal que fala de libertação é para libertar as pessoas dos problemas espirituais, às vezes de um vício, às vezes de uma opressão maligna. E eu lembro, Josivan, que naquela campanha a oração era tão forte que eu lembro que tinha pessoas que manifestaram o demônio. Sim, tinha pessoas que manifestavam e tudo aquilo ali as pessoas saíam libertas. E o que eu quero falar aqui, de tudo aquilo que aconteceu, por que as pessoas não fazem esse trabalho mais? Porque, na verdade, as igrejas faziam isso, né? Exatamente. Hoje em dia está mais difícil de você ver o trabalho de libertação na igreja, né, pastor? Hoje em dia o povo está se profissionalizando na palavra, né? Na perfeição da palavra de Deus, e só a palavra não tem transformado a vida de pessoas, porque muitas das vezes a pessoa até chega lá na igreja, né, com algum tipo de problema, com algum tipo de opressão maligna, e não são libertos porque não tem o jejum, não tem a oração, não tem até mesmo a fé de que a pessoa possa se libertar, né? A gente lê na palavra de Deus e o próprio Jesus, né, quando foi lá, até li essa semana, né, que o próprio Jesus, quando chegou com aquele pai, chegou com aquele menino convulsionado ali, né, os discípulos, o pai chega e fala, olha, eu trouxe, seus discípulos não conseguiu, né, curar o meu filho, porque o menino caiu no fogo, caiu na água. Aí Jesus lança, né, hoje oração incrédula, até quando sofrereis? E aí Jesus expulsa o mal daquele menino. Depois os discípulos particulares de Jesus vão questionar ele por que eles não conseguiram. Primeiramente Jesus falou, por causa da vossa pequena fé. Então, tinha fé. E depois Jesus fala, olha, essas caças de demônios não saem, a não ser no jejum
e na oração. E hoje em dia as pessoas estão se profissionalizando na palavra, está esquecendo o jejum, a oração, né, que é o que realmente vai libertar a vida de pessoas que estão oprimidas, pastor. E eu sou testemunha disso, desse trabalho de libertação, que a gente continua até hoje, né? Sim. Inclusive hoje estamos na Rádio Musical, fazendo esse trabalho na Musical, no 105.7, no sábado, 1h da tarde, orando, as pessoas veem pelo rádio, no aplicativo da rádio, na 24 horas, né, na rádio 24 horas, palavra de oração. E eu sou testemunha de milagres e como que o Senhor Jesus fazia esses milagres, que continua fazendo. Jesus não mudou, Jesus é o mesmo. Na verdade, somos nós que vamos mudando. Porque quando eu comecei a igreja Deus é Luz, irmãos, a minha esposa até ela reclamava comigo de tanto eu jejuar. Porque eu fazia o jejum, o presbítero, eu jejuava das 6 da manhã até as 10 da noite. Aliás, eu jejuava porque o nosso jejum é a partir da meia-noite. Então eu ia dormir, levantava de manhã, ali eu orava, 6 horas da manhã orava e começava o jejum. Eu pregava, o nosso culto era 2 da tarde, 7 da noite. Então eu pregava 2 horas da tarde de jejum e pregava no culto das 7 da noite de jejum. Eu ia me alimentar 10 horas da noite e por várias vezes eu fiz isso. E aí as pessoas chegavam na igreja, era com tumor, com câncer, eram oprimidas. O presbítero Josué, quando eu entrava na igreja, só em passar no corredor da igreja, os demônios manifestavam, eles manifestavam. Então, eu venho há 40 anos fazendo esse trabalho. E quem que mudou? É o homem. O homem mudou. E aí, as pessoas querem ir para a rede social, querem falar, sabe, de Jesus, que esse negócio de expulsar demônio não existe, foi no passado. Não é. É porque parou de jejuar e parou de orar. Porque quem expulsa casta de demônio é jejum e oração. Por isso que hoje existe muitas pessoas, presbítero Josué, mesmo dentro da igreja, mas se separando. Se separa da família, filho em casa também se separa, pessoas com desejo de suicídio, pessoas se enforcando, pessoas se lançando debaixo de um carro em movimento, pessoas se lançando em cima de um prédio, de um viaduto. Quando eu falo pessoas, eu estou falando até de pessoas evangélicas, que está ali e que por trás de tudo isso, é claro que existe uma força maligna, existe um espírito, existe uma força negativa, porque não tem como, presbítero Josué, uma pessoa na sua consciência, ele tirar a sua própria vida. Exatamente. No meio cristão evangélico, né? Com certeza, ele tem que estar dominado por uma força do mal. Porque uma pessoa em sã consciência, ele não vai fazer cortar os pulsos. Eu tenho testemunho no rádio de uma jovem de 22 anos, grávida de 7 meses, a criança estava faltando 2 meses para nascer. Ela pegou uma corda, se enforcou no telhado da casa dela. Quer dizer, na hora que ela estava ali agonizando, a mãe viu, percebeu, correu, cortou a corda, ela caiu e ela voltou. Foi quando a mãe correndo, procurando na rede social alguma coisa de oração, e descobriu lá, me viu, achou eu orando. E eu falava assim, aquele demônio de enforcamento, pessoas estão se enforcando agora, é como se eu estivesse vendo aquela pessoa. E aí, Josifã, Deus abençoou, libertou a filha, libertou a mãe, libertou a irmã, e elas reconciliaram com Jesus, que eram pessoas que estavam na igreja e desistiram de seguir a Jesus. Agora, olha o caminho que essas pessoas estavam indo. A jovem queria tirar a própria vida e tirar a vida da criança que estava no seu ventre por 7 meses, porque o marido largou ela.
separou dela, que era para ela pensar diferente. Meu marido me abandonou, mas eu vou seguir a minha vida. E ela achou que para melhorar para ela tinha que tirar a vida dela. E aí eu percebo, como eu prego o Evangelho, e é um trabalho de libertação na igreja pentecostal, eu percebo que a gente precisa orar, a gente precisa jejuar. E é o que você falou. Aquele pai que levou o rapaz que era lunático, que caía no fogo, caía na água, ragia os dentes, espumava, era uma legião de demônios. E essa legião, o pai pega esse rapaz e leva para os discípulos, porque ele aprendeu que os discípulos de Jesus poderiam ajudar. Porque até então o discípulo fazia parte do ministério de Jesus. E ele foi procurar no caminho certo. Só que quando chega lá, os discípulos não puderam fazer nada. Lá atrás, Jesus já tinha ensinado como resolver aquela situação. Só que eles, sendo discípulos, eles estavam fazendo a obra e não imaginavam que ia chegar um pai com um filho cheio de demônio. E aí estavam os discípulos, tudo de barriga cheia, só comendo e bebendo. Igual aos dias de hoje. Aí, quando chega uma pessoa dessa numa igreja, que eu, como pastor, eu não consagro a minha vida, você não consagra a vida, essa pessoa que entra na igreja hoje, ela pode estar cheia de demônio. Então, ela assistiu o culto, prestou atenção ao culto, até deu uma oferta na igreja, mas se tinha um demônio nela, ela foi embora com o mesmo demônio. Por quê? Porque eu, o pastor, ali, se não está em jejum, consagrando a vida, então aquela casa permanece. Agora, se você está em jejum, não precisa nem você dizer sai Satanás. Você está ali no altar, ajoelhou e começou a orar. Já mexe com o demônio lá na nave da igreja. Ele manifesta lá. O demônio ele já vai sentir, ele vai tremer. A gente que está no altar, você já percebe no olhar da pessoa. A pessoa que tem um demônio, ele já olha em você assim e já tira de lado assim. Você já percebe que tem demônio. Aí você fala assim, ó, se tiver um demônio, pode manifestar em nome de Jesus. Ele vai manifestar. Porque o diabo sabe quem é o homem de Deus e quem não é. Ele sabe quem é o homem que consagra a vida. Então não adianta você querer estar no altar e orar para Deus expulsar uma legião de demônio. Vai acontecer também em Atos, quando aqueles 7 filhos de Cefas foram expulsar em nome do Deus de Paulo. E aí eles não conseguiam e foram apanhar. Quer dizer, o demônio manifesta como deles. Não é assim. Quem é vocês? Paulo eu conheço. E vocês, quem são? Desceu no meio dele, rasgou a roupa e ele saiu nu pela rua. Por quê? Porque ele foi mexer onde não deveria. E é isso que muitas pessoas fazem. Hoje ele está pregando, mas tem medo do demônio. Porque já chegou um pastor aqui para pregar. E na hora que termina a pregação, eu digo assim, pastor, olha em posição de mão para essas pessoas, o que é que eles dizem? Pastor, isso eu não faço. Não é assim? Tem que estar preparado, né? Você vê que os próprios discípulos de Jesus não estavam preparados. Você vê que é bíblico, né? A gente olha lá, a gente simplesmente citou aqui uma passagem, né, onde realmente mostra que se a pessoa estiver despreparada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque os discípulos oraram pela vida do jovem. A Bíblia diz que o pai chegou e falou: eu trouxe o jovem, eu trouxe o meu filho e nada eles puderam fazer pelo meu filho. Então assim está nos dias de hoje, pastor. Se realmente não seguir o que o mestre ensinou, o que Jesus ensinou, nada vai acontecer. As pessoas vão chegar e vai sair da mesma forma. Agora, veja o que Jesus falou para os discípulos. Quando o pai apresenta o filho aos discípulos, eles não puderam fazer nada. O que é que o pai faz? Vai à procura de Jesus. E quando chega até Jesus, ele disse assim: mestre, eu levei o meu filho até os seus discípulos, pedi que fizesse alguma coisa, eles nada puderam fazer. Jesus diz assim: trazei-mo aqui o rapaz. O pai vai em busca do filho e traz. Quando ele vem trazendo o filho, aquele espírito que estava no rapaz já manifestou.
Porque a presença de Jesus fez com que aquele demônio manifestasse. Então ele manifestou. Aí agora, Jesus está ali com os discípulos, o pai, o rapaz. Jesus simplesmente olhou para os discípulos, olhou para quem estava em sua volta e disse assim: eu não já ensinei a vocês? Exatamente. Eu já ensinei a vocês que essas castas, isso que está nesse rapaz, não sai por coisa alguma, a não ser pela oração pelo jejum. Eu já ensinei, eu já ensinei a vocês. Até quando vocês vão sofrer, rapaz? Até quando sofrereis? Eu já ensinei que essas castas de demônio não saem por coisa alguma, a não ser pela oração e pelo jejum. Até quando vocês vão viver sofrendo? Isso foi o que Jesus passou para eles. Então eles estavam sofrendo, não é porque ele não sabia, é porque ele não estava obedecendo o que Jesus ensinou. Aí as pessoas que eram doentes, enfermas, iam em busca da solução de uma oração de um discípulo, de um apóstolo, um discípulo de Jesus, que participou da escola de Jesus. Jesus tinha ensinado, só que eles não estavam fazendo. É isso que acontece às vezes numa igreja, e aquele obreiro vai olhar para expulsar o demônio derruba ele no altar, enfoca na gravata, e ele não tem como. Aí Jesus está olhando do céu, mas eu já ensinei a você. Isso aí não é verdade? Eu já ensinei. Se vocês não jejuar, não orar, esses demônios não vão sair. Aí o que as pessoas fazem hoje? Faz de conta que não existe demônio. Prega, Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é o caminho, é assim mesmo, profetiza, é assim mesmo, a vida é desse jeito, a gente tem que passar por luta mesmo, é uma cruz que nós temos que carregar. Quer dizer, uma pessoa que está doente, ele transforma aquela pessoa numa cruz, ele transforma aquela pessoa num problema, ele transforma aquela pessoa numa doença incurável. É assim mesmo. Aí pega aquele pai, aquela mãe, aquela senhora, uma avó, e aí coloca lá num quarto, o último quarto da casa. Aí coloca aquela pessoa que está doente, gemendo de dor, com problema espiritual, às vezes em cima de uma cadeira de rodas, às vezes chorando dia e noite, gemendo de dor, às vezes perdeu a visão, perdeu a fala, e às vezes é um demônio dentro dela. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas hoje. Realmente transforma o que poderia ser um milagre numa incredulidade, né? Porque a pessoa acaba não levando a pessoa para a igreja, não aceita o problema, né? E naquele tempo a gente vê que o povo acreditava que ele sabia quem que poderia resolver o problema dele. Estou com o problema, eu sei quem pode resolver, então eu vou até ele. E hoje em dia também as pessoas ainda sabem que Jesus pode fazer o milagre, que Jesus... E de alguma forma, pastor, eu acredito que essas pessoas, elas esperam em Deus para receber um milagre. E muitas têm recebido porque realmente acreditam, mas está necessitando realmente disso. As pessoas realmente orar e jejuar para que as pessoas sejam livres e se recebam. Sabe, às vezes o que muito acontece, você é pastor, eu sou pastor, então isso mesmo dentro do ministério, a gente vê isso. Então você é pastor, eu sou pastor. Aí eu começo a orar, você ora e Deus começa a te usar. Eu oro, Deus vai me usar, você ora, Deus começa a te usar. Só que Deus, Ele começa a usar você mais do que eu. E aí eu vou criar uma inveja. Eu vou criar inveja e já vou me levantar contra você. Por que você ora? Por que os demônios caem quando você ora e comigo não? Eu já vou ficar com inveja. E isso aí, eu vou criar dentro de mim uma inveja e vou abrir outro ministério. Porque Deus está usando você. E aí eu vou abrir um outro ministério, e esse outro ministério que eu abro, eu digo assim, eu começo já dentro da nossa própria igreja, eu digo assim, pessoal, eu estou abrindo um ministério ali, não estou me sentindo bem aqui, e sei, o Josivan é pastor, mas está fazendo alguma coisa aí que eu não concordo, esse negócio de demônio,
e colocar demônio no povo e sai demônio. Então, se algum de vocês quiser me acompanhar, eu vou abrir ali do lado. Faz a divisão. É, a divisão. Estou inaugurando dia tal. E aí eu vou querer levar as pessoas que estão ali na igreja. Aquela oração que você estava fazendo para expulsar o demônio entrou em mim. Porque aí eu comecei a fazer uma divisão. Aí eu quero colocar na cabeça da pessoa que está lá dentro que é você que está errado. E você orando e jejuando, eu crio uma inveja, abro uma outra lá para querer tirar o povo da igreja para lá. E é isso que vem acontecendo hoje. As pessoas saem, continuam com o problema, me seguindo, uma pessoa que eu estou levando ele para um caminho que ele não vai se libertar. Aí eu digo assim, não, Josué é pastor, mas esse negócio de orar, esse negócio de cair demônio, vai assim não para a igreja, cai no chão. Aí eu pergunto, Josivan, não é melhor uma pessoa chegar na igreja e ela se libertar dos demônios e eu pregar e falar que isso não existe? Porque se eu falar que demônio não existe, a pessoa ela vai chegar na igreja oprimida e ela vai sair oprimida. Porque eu já vi pessoa expelir gilete, uma pessoa ela expelir agulha, eu já vi pessoas expelir prego, eu já vi pessoas expelir rato, barata, irmão. Como que uma pessoa, eu já vi pessoas expelir cobra de coral. Como que pode uma pessoa expelir uma agulha? E você sabe que está na rádio, tem. As pessoas mandam para mim orando através do rádio. Eu tenho no WhatsApp ali agulha, eu vejo o tamanho da agulha que a mulher botou para fora quando eu estava orando. A criança colocou, vomitou a cachaça. Criança expelindo cachaça. Inclusive eram duas crianças que eram gêmeas. Os pais desesperados, nunca bebeu, nem pai, nem mãe. Quando chega aqui na igreja, as crianças, na oração, manifestam vomitando cachaça. Então, como entender isso, né? E aí, qual é o evangelho que nós pregamos? Um evangelho limitado ou é o evangelho de Jesus? Porque o evangelho de Jesus, gente, é o que Jesus falou. Aquele que crê em mim faz as obras que eu faço e até maiores. Eu acredito, quem sou eu para fazer as obras maiores do que Jesus fez? Mas mesmo assim, existe pessoas questionando. Pessoas na rede social dizem assim: Jesus só fez 2, 3 milagres, agora tem pastor aí fazendo um monte. Mas Jesus falou que ia voltar para o Pai e deixar o Espírito Santo. E era para dar continuidade ao ministério. Aí Jesus manda os apóstolos, de 2 em 2, pela cidade, pelos valados, pelo deserto. E a ordem é o seguinte: na casa que você chegar, diga paz, seja nessa casa. Se eles te receber, fique lá. Aí você cura os enfermos, limpa os leprosos, expulsa os demônios e ressuscita os mortos. Aí agora eu prego contra. Não, tem pastor aí que está ressuscitando até morte, você tem que parar com isso, gente. Você vai num lugar desse falso profeta. É falso profeta, você está num lugar que o diabo também faz fogo cair do céu. E quem é que falou que não? Faz. Mas pelo fruto conhece a árvore. Se você está pregando a verdade do Evangelho, obedecendo a palavra de Deus, consagra, jejuma, pode vir casca. Como diz o nordestino, carrada de demônio, ele vai ter que se espinhar, vai ter que cair, porque o poder está com o Senhor Jesus. E o diabo tem medo da igreja que ora. Ele sabe disso. Ele sabe, não é verdade? Ele sabe muito bem que ele vai chegar numa igreja que tem lá um pastor que consagra, que ora, que jejua. Ele sabe, eu estou perdido aqui. Aqui estou derrotado. E está gravado, né, que eu preguei lá em Sumaré. Eu disse assim: você vai dar um grito aí no meio da igreja. O diabo manifestou lá. E eu disse mais: diga a Satanás, estou derrotado, mas não é assim não. Diga, estou derrotado em nome de Jesus. E ele teve que falar: estou derrotado em nome de Jesus, porque eu perguntei como era o nome dele. Aí o diabo falou, porque demônio não tem sexo. Ele diz o nome: meu nome é Pombagira Sete Saia.
E eu até ainda falei assim, puxa, 2 salas é muito, agora imagina 7. Eu até falei isso no dia. Eu falei, pode ser a quantidade de demônio que for. Em nome de Jesus, diga, estou derrotado em nome de Jesus. Aí a pombagira 7 sai e fala assim, estou derrotado em nome de Jesus. Então vai embora, sai, a mulher voltou normal. Mas ela chegou lá derrubada. Jesus libertou. E é isso que o Senhor quer fazer. Eu agradeço. Presbítero Osmar. Deus abençoe. A gente nem ia falar isso, né? Não. Chegamos aqui para falar, de Deus, da igreja, como é que está. E aí Deus usa para falar um monte de coisa, né? Verdade. E o Reis está aqui também, gravando. Deus abençoe você. Amém. E eu gostaria que você acompanhasse também. Nós temos um programa no rádio, na Musical FM, na 105.7, todos os sábados, 1h da tarde. Musical FM 105.7, 1h da tarde, ou no aplicativo da rádio 24 horas, de segunda a sexta. Você me ouve todo dia das 10 à meia-noite no www.radiopalabraoração.com.br. Você vai ouvir a partir de segunda-feira ao vivo as orações fortes. Estarei ali orando e você vê Deus operar os testemunhos de curas ao vivo e a cores, né, presbítero Jesus? Sem dúvida, pastor. A pessoa que precisa, né? Ela entrando na programação, ouvindo a programação, você vai ver, as pessoas têm testemunhado, né? Têm recebido muitas bênçãos. Muitas pessoas de vários estados, né, fora do Brasil, têm recebido através dos aplicativos, têm ouvido as orações do nome de Deus, pastor José Augusto, e tem recebido de Deus um grande milagre, tem testemunhado, tem ajudado na obra de Deus, né? E nós convidamos você para também fazer parte desse Ministério Deus é a Luz, mesmo sendo distante, né, pastor? Mas pode fazer parte do Ministério Deus é a Luz, né? Com certeza. E tem muitos, né? Sim. Eles ligam e falam assim: irmãos que já viraram nossos irmãos, né? Irmãos. E eu estou aqui, mas eu faço parte aí do Ministério Deus é a Luz. Isso é bom, a gente fica feliz, é gratificante a gente saber que tem pessoas nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, Portugal, na França. Os irmãos acompanham, já me seguem há um bom tempo na Rádio 24 Horas. E você vai ouvir segunda-feira, amanhã à noite, das 10 à meia-noite, todos os dias, segunda a sexta, das 10 à meia-noite. Vou repetir para você, Rádio 24 Horas, você vai acessar o www.radiopalabraoração.com.br e Deus vai te abençoar. Obrigado pelo teu carinho, fica com Deus, presbítero Josman, Deus abençoe. Amém, pastor, Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe você.